Eu quero falar para você um pouquinho sobre o caminho da salvação. Há uma certa quantidade de estudiosos que procura analisar isso e transformar em uma compreensão mais clara, e então eles arranjaram isso que se chama as 4 leis espirituais. É uma tentativa de sistematizar o conjunto muito grande de textos na Bíblia que nos orientam para alcançar a salvação eterna. Isto tem que ser o assunto mais importante, porque aqui na Terra nós vivemos 100 anos e depois na eternidade milhares, milhões, bilhões de anos. E o Senhor estabeleceu um limite para nós aqui na Terra como consequência do pecado, para que o ser humano em pecado não vivesse a eternidade. Seria muito triste. O pecado é degenerativo, é uma degeneração contínua. Deus nos quer com ele na eternidade. Portanto, ele estabeleceu um caminho para a salvação, acessível a todos. O Antigo Testamento é um prenúncio do Novo Testamento, quando a salvação seria oferecida a todas as pessoas. E assim, todos no mundo inteiro, qualquer pessoa, em qualquer língua, raça, povo, religião, tem oportunidade de conhecer o caminho da salvação. A primeira lei espiritual é uma constatação da queda do homem, do ser humano, porque Deus criou tudo perfeito, mas o pecado entrou no mundo e degenerou a raça humana. O ser humano foi criado de forma diferente dos animais, à imagem e semelhança de Deus, dotado de um livre-arbítrio, uma capacidade de decidir, e por causa disso o homem se torna responsável pela sua decisão. Como a raça humana foi degenerada por causa do pecado, existe em nós o pecado original, essa tendência para o pecado. É uma natureza decaída e por causa disto nós somos classificados assim, uma natureza degenerada. A tendência natural de todos nós é ao pecado. Ninguém consegue por si mesmo ser bom. Há 2 versículos na Bíblia que praticamente resumem esta primeira lei espiritual. E eu quero ler para você aqui em Romanos, no capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Entre os seres humanos, ninguém é justo por si. Ninguém consegue estabelecer aquele padrão que Deus exige. Portanto, não há maneiras de o homem por si só chegar à salvação. Isso nos leva a uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento, de dependência de Deus. Se Deus não agir, se Deus não nos ajudar, não vai haver salvação. E isto faz parte das outras leis espirituais, porque Deus agiu em nosso favor, providenciando aquilo que nós não conseguiríamos. Você consegue entender isto? O outro versículo, Romanos 3, versículo 23, diz o seguinte: pois todos aqui na terra, seres humanos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto nos mostra isso. O pecado faz separação entre nós e Deus. É uma constatação, é uma realidade. Você pode parecer a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo é pecadora. Todos são pecadores. Ninguém atende à perfeição exigida por Deus por causa da nossa natureza de pecado. Então temos que tratá-la. Temos que ter um remédio, uma solução, porque a primeira lei espiritual diz que todos estamos pecados e destituídos da glória de Deus. Entenda isso, não há exceção.
todos estão debaixo da condenação do pecado. O pecado é uma realidade. Nenhum de nós, por mais interessado que seja, pode melhorar a sua situação perante Deus. Ninguém vai agradar a Deus, ninguém vai atingir a perfeição exigida por Deus por si só. Todos estão igualados nessa condição de pecado. E se você não for a Deus, se Deus não vier a você, está perdido. O pecado é uma realidade. A primeira lei espiritual, portanto, diz que o pecado é uma realidade e atinge a todos os homens. Não há uma pessoa sequer que foge a esta lei. Todos estão no pecado e você também. Portanto, você tem que tomar uma providência. Esta é uma realidade em você, em mim, em todos nós. Todos somos pecadores. Guarde bem isso. Todos são pecadores. É a primeira lei espiritual.